Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Continuando as nossas conversas, os nossos bate-papos sobre eleições 2022, as federações. Já conversamos aqui com representantes do PCdoB e do PSB. E hoje nós vamos conversar com uma representação do PT. Um bate-papo interessante sobre política, sobre conjuntura, e não poderia deixar de ser sobre eleições 2022. Em instantes estaremos de volta. No programa de hoje, nós iremos conversar com a deputada Isolda Dantas, do PT, presidenta do Diretório Municipal do PT em Mossoró, sobre conjuntura política, federação, eleições 2022 e a possível chapa Lula, PT, Alckmin, por enquanto, sem partido. Isolda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Lemuel, eu que quero agradecer a oportunidade de conversar sobre política, sobre conjuntura acima de tudo, né? Sobre eleições. Eu acho que esse ano é um ano muito importante para as nossas vidas, por muitas razões. Estamos retomando ao normal, né, da vida, é um ano de eleições. Então, muita conversa, muita esperança aí no meio, pela frente. Isolda, ela foi do movimento estudantil, dos movimentos sociais, continua nos movimentos sociais. Ela já foi vereadora em Mossoró, com um mandato de destaque, e hoje eu considero uma das parlamentares mais atuantes do Estado. E é sempre bom conversar com pessoas que têm uma vida dedicada à classe trabalhadora, aos movimentos sociais. Isolda, para a gente começar um pouco falando e tentando entender a conjuntura nacional, qual a avaliação que você faz do governo Bolsonaro? Olha, Lemuel, como você disse, eu tenho uma vida inteira dedicada à política, né? Para a política estudantil, depois entrei no movimento feminista, no movimento social, e a política sempre foi assim, sempre foi um pouco do sentido da minha vida. E eu sou socióloga também, né? Sou cientista social, na verdade, eu sou graduada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sou professora de sociologia da rede estadual. E nós que somos da área das ciências sociais, a gente sempre analisa as coisas muito olhando, né, os elementos, né, não só locais, mas globais, é porque eu sou daquela ideia, principalmente depois da globalização, de que as coisas não se separam mais. E a gente olhando, Lemuel, o Brasil, ele entra nesse processo de muita força do neoliberalismo, não quero nem fazer um resgate disso, mas para não terminar tanto tempo, mas a gente começa, né, com a entrada do neoliberalismo com muita força, com Fernando Henrique Cardoso, depois a gente entra numa era, né, de política, né, mais do bem-estar social, que foi o período do governo do PT, né, muito erradicado na democracia, na divisão, né, de distribuição de renda e tal. E o neoliberalismo aqui no Brasil, ele ganha uma nova força, né? Ele se sobrepõe, ele ganha uma robustez, e eu digo que isso começou, Lemuel, a reorganização do neoliberalismo e das forças conservadoras no Brasil. Se fosse para datar, eu daria o ano de 2013, né? Quando começa a ter um conjunto de manifestações que eram manifestações, inclusive, que tinha fios, né, de coisas antidemocratas, por exemplo, uma manifestação que não aceitava partido político, que negava a participação de grupos organizados, como a CUT, como as centrais sindicais, e pareciam movimentos voluntários.
E a gente dizia naquela época, não, esses movimentos aqui no Brasil, eles são por mais política, né? Diferente do que era a Primavera Árabe, que estava lutando para conseguir ter acesso a algumas políticas. E nós estávamos errados nessa avaliação. As manifestações de 2013 eram manifestações patrocinadas pela direita. Era uma manifestação que estava dando fôlego ao conservadorismo. E o que aconteceu naquele período? Começava, inclusive o que estava acontecendo, também começou a acontecer nos outros países, que foi a junção do neoliberalismo com o conservadorismo. Então, por exemplo, quando a gente teve o golpe da presidenta Dilma, quando a gente teve a eleição do Trump nos Estados Unidos. Então, tudo isso, quando a gente teve um conjunto de perdas de governos democrático e popular na América Latina, então começou a se fortalecer uma intervenção conservadora se unindo ao neoliberalismo no mundo inteiro. E isso não é uma coisa assim por acaso. Isso aconteceu porque o capital ele precisava encontrar outras formas de ampliar seu lucro, né? E ele só tinha dois caminhos. Ou um caminho era reduzir o direito dos trabalhadores, ou seja, retirar direito da classe trabalhadora e se apropriar dos bens naturais do planeta. Isso aconteceu aqui no Brasil e aconteceu em outros lugares do mundo. Então, por exemplo, vamos aqui no Brasil, com o golpe da presidenta Dilma, ele tem esse sentido, né? Que foi, olha quantas reformas foram aprovadas desde o golpe da presidenta Dilma até agora. Então, tem toda a sintonia de que o capital precisava retirar direito dos trabalhadores para aumentar seu lucro. Olha o que foi o controle do capital sobre os bens naturais, né? Sobre a Amazônia, sobre o nosso petróleo, que foi exatamente o golpe da Dilma em relação ao pré-sal, o que aconteceu, por exemplo, em Minas Gerais, com o conjunto, né, com o aumento da mineração. Então, aqui no Brasil, a gente teve esses dois viés de ampliação do lucro do capital, retirada de direitos e domínio sobre os bens naturais. E isso aqui no Brasil se deu com o golpe da presidenta Dilma, com o Temer e com o Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro, ele vem com esse propósito de ampliar o lucro do capital. Então, o governo Bolsonaro, e lógico que unido a isso, como eu já disse, se somado ao conservadorismo, porque você imagina, Lemuel, que hoje as pessoas se acham no direito de dizer que são racistas, que são homofóbicas, que são machistas. Esse esgoto tinha sido tampado lá atrás com a democracia. A volta de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, abre a tampa do esgoto e eu estou usando essa palavra para a gente entender que é a podridão, porque ninguém se torna racista ou homofóbico de um dia para a noite. Foi o governo Bolsonaro que permitiu que essas forças se reerguessem na sociedade. Então, o governo Bolsonaro, ele é, acima de tudo, um governo extremamente neoliberal, extremamente conservador, que coloca toda a sociedade no retrocesso. E esse retrocesso aqui no Brasil com o governo Bolsonaro, como eu já disse, ele é parte de um movimento mundial, né? Com outros países também seguiram isso. Tem um sociólogo, agora a memória me falha, acho que foi Boaventura ou foi Mesaros, não lembro, que ele diz assim, a sociedade inteira emburreceu. Porque, em vez de nós estarmos discutindo qual deveria ser a próxima vacina, nós paramos para argumentar que a vacina era necessária. Olha que absurdo. Eu tenho 48 anos, desde que eu entendo de gente, a gente já era vacinada contra sarampo, contra a poliomielite, contra tudo. A febre amarela. E agora, a gente está discutindo se a gente teve que argumentar se a ciência é válida ou não. Então, nós mesmo, a sociedade como um todo, e nós somos parte dela, nesse processo do governo Bolsonaro, a gente se emburreceu um pouquinho, porque a gente foi discutir se a Terra era redonda, se a ciência era válida, se a vacina matava ou não. Então, em vez de eu botar meu cérebro para pensar para frente, o meu cérebro foi buscar argumento lá atrás, e que a gente já tinha passado sobre ele.
Então, na verdade, o governo Bolsonaro ele é um governo extremamente maléfico à sociedade como um todo, às universidades, à ciência do ponto de vista do SUS e do combate à pandemia, que não estava no nosso script. Se eu for falar aqui das mulheres, nem quero nem abrir esse leque, porque talvez tenha sido o governo mais perverso com as mulheres, aumentou a violência, aumentou o índice de controle sobre nós, aumentou o conservadorismo sobre nós. Nós ficamos mais precarizados do ponto de vista do trabalho. Nós continuamos, não avançamos em absoluto sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres. Passamos a trabalhar mais, né, num grau de conservadorismo muito grande sobre nós mulheres. Quando você vai para a educação, meu Deus, as universidades estão aí, basta o que é ver a medida constitucional do teto de gastos, que paralisa as universidades de se desenvolverem. Se você vir reitores sendo nomeados sem respeito à comunidade acadêmica. Então, o governo Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, ele é fruto, ele é resultado do conservadorismo se unindo ao neoliberalismo para estraçalhar a classe trabalhadora numa perspectiva, né, de acabar com as forças democráticas e trazer à tona tudo aquilo que nós já havíamos deixado para trás, que é o fascismo, que é o conservadorismo, que é, né, a negação e que é o atraso. Então, essas são algumas características que esse governo merece, que, na verdade, tem esse rótulo, porque foi isso que ele implementou nesses últimos 3 anos no nosso país, se juntando aos 2, né, que foi do golpe da presidenta Dilma. Deputada, e a avaliação que você faz da oposição nesses 3 anos de governo? Olha, eu acho que o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que eu pertenço com muito orgulho, tem uma bancada significativa na Câmara Federal, no Congresso, mas, como nós sabemos, não é suficiente para bancar todas as pautas. Mais do que nunca, e nesse período agora, o Congresso, ele foi, diria, a oposição, na verdade, foi, na verdade, um para-choque para a redução dos danos que esse governo causou à classe trabalhadora. Você imagine, Lemuel, que o auxílio emergencial que o governo Bolsonaro propôs era R$200. Nós, do Partido dos Trabalhadores, propusemos R$1.200. Conseguimos R$600, R$1.200 para mulheres chefes de família. E aí, eu estou só dando um exemplo, que esse foi um dos enfrentamentos e constantes que a nossa bancada fez no Congresso. E fez sobre forte violência política, né? Aqui, por exemplo, a nossa querida deputada Natália, quantas vezes sofreu violência política? Quero aqui destacar a brilhante atuação do senador Jean no Senado, da senadora Zenaide, que é uma ferrenha defensora da ciência, né? Zenaide, que é médica. Então, assim, eu avalio que a oposição fez o que foi possível, né, para frear o governo Bolsonaro. A própria CPI, né, da Covid no Congresso, no Senado, foi muito importante para a gente conhecer as propinas de vacina, né, como que se deu o processo do processo lá da Amazonas. Então, muita coisa da pandemia, se não fosse a CPI, a gente não tinha ficado sabendo. Então, eu avalio que a oposição fez o possível e conseguiu muitas vezes, né? Agora, por exemplo, não só a extensão, agora não mais, mas de conseguir o auxílio emergencial, o tema do uso de máscara, o tema das vacinas, né? Agora o Vale Gás, esse debate que o Jean está fazendo em relação ao preço dos combustíveis, né? São muitas vitórias, porém, isso não foi capaz de segurar a maldade, né, desse governo, considerando que o governo tem maioria no Congresso. Mas eu avalio que o governo teve muitas derrotas.
uma derrota agora que é vergonhosa, que o presidente vetou a distribuição gratuita de absorvente, né? E o Congresso derrubou o veto. Então, de fato, eu acho que a nossa oposição ela foi guerreira, ela foi resistente, diria vitoriosa, né? Na medida do possível, do que a política e do que o parlamento consegue fazer frente a um governo tão nefasto, tão absurdo como o de Bolsonaro. Deputada, o impeachment da presidenta Dilma tem voltado ao debate político. Algumas lideranças no campo da política e até ministros do Supremo, como foi o caso do ministro Luiz Roberto Barroso e o Renan Calheiros, chegaram a afirmar que a presidenta não cometeu nenhum crime e que o impeachment foi por motivos políticos. Nós já sabíamos disso e, à época, nós passamos por um movimento sindical, movimentos sociais, você como parlamentar, já dizíamos à época que aquilo tudo era uma farsa. Como é que o PT está lidando com esse cenário, onde vários partidos que apoiaram o impeachment, como o PSB, por exemplo, que até bem recentemente estava nas tratativas com o PT para formar a federação. E esses partidos, como o PSB, apoiou abertamente e votou contra Dilma. Como é que você vê, mesmo não tendo mais a participação do PSB na federação, mas o PSB tem dito que apoia o governo Lula, aliás, apoia a candidatura de Lula e apoia o PT em vários estados do Brasil. Como é que está sendo essa convivência com o PSB, que outrora apoiou o golpe, apoiou o impeachment da presidenta Dilma? Olha, Lemuel, acho que a política ela é a arte, né, do fazer, do refletir, do agir e do recuar. E isso, acho que alguns partidos, hoje, inclusive, não só alguns partidos, mas algumas lideranças políticas fazem autocrítica do que aconteceu em 2016. E eu acho que o PSB é uma deles. Inclusive, muitas lideranças não seguiram em absoluto a orientação do partido de votar contra a presidenta Dilma. Nesse sentido, eu quero dizer que para nós, está sob nossa responsabilidade, Lemuel, nada mais, nada menos, digo do Partido dos Trabalhadores, de encontrar uma alternativa para o Brasil. Isso não é pouco. Não é pouco. Por isso, a grandeza do presidente Lula de estabelecer diálogo com vários partidos, várias lideranças. Inclusive, eu tive a informação, por exemplo, que agora o Requião, que é do Paraná, vai se filiar ao PT esse mês. O presidente Lula vai, inclusive, ao Paraná, vai voltar pela primeira vez ao Paraná, depois da sua prisão, para acolher a filiação de Requião. E Requião sempre foi, na verdade, uma liderança do PMDB, mas sempre esteve do lado certo da história. Eu estou usando esse exemplo de Requião para dizer que outras lideranças, mesmo os partidos, tendo a orientação de que deveria votar contra a presidenta Dilma, algumas lideranças que fizeram a análise correta naquela época, isso como você diz, nós sabíamos que a presidenta Dilma não tinha cometido nenhum crime, nós sabíamos que o golpe não era no PT, o golpe era na sociedade, nós sabíamos que o golpe tinha a ver com o pré-sal, tinha a ver com aquilo que eu dizia lá atrás, que eram meios do capital ampliar seu lucro, então se apropriar do pré-sal era uma saída. A privatização das nossas riquezas naturais era uma disso. É tão provável que, por exemplo, uma das questões que nós estamos do combustível mais caro, além de ser a política definida de preço pelo conceito da Petrobras, que é a maioria do governo, tem a ver com a privatização da nossa distribuidora, que é a BR, com a nossa refinaria. Então, agora a gente vende petróleo em real e a gente compra em dólar. Isso é simples assim. Não tem nada a ver com ICMS. Então, eu digo isso para dizer que no PSB, inclusive aqui no Estado, muitas lideranças não seguiram
é a orientação do PSB de defender a saída da presidenta Dilma, mas eu digo que a responsabilidade está sobre nossas costas, como diz o presidente Lula. Então, é possível acolher as pessoas que fazem autocrítica. É possível, é necessário, na verdade, entender que essas pessoas, naquele momento, de fato, se embriagaram de uma conjuntura, né, que foi de uma narrativa que foi construída na sociedade, que o PT era o partido mais corrupto. Mas, nesse sentido, digo para você que acho que o PSB retoma o seu rumo, e isso nós não podemos considerar isso ruim, muito pelo contrário. Eu, particularmente, defendia a federação com o PSB. Lamento, porque aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós iríamos fazer parceria, fazer uma federação que estaria o deputado Hermando e o deputado Souza, né, na nossa federação. Mas eu quero, inclusive, Lemuel, que outros partidos tenham a coragem de fazer a autocrítica e dizer: nós erramos quando votamos na presidenta Dilma. O Brasil espera isso, a presidenta Dilma merece isso, a história brasileira, da política brasileira, merece que as pessoas reconheçam que a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime. É tão provável que ela não cometeu nenhum crime que ela não tem nenhuma punição do ponto de vista de inegibilidade. Então, nesse sentido, eu quero dizer que essa relação com o PSB, especialmente aqui no Rio Grande do Norte, ela é extremamente positiva, né? De uma recomposição pela democracia, de uma recomposição por uma posição que coloca esses partidos num rumo de reconstruir o Brasil. Não significa que nós vamos esquecer quem votou, né? Mas a conjuntura requer que a gente se una para derrotar Bolsonaro e os bolsonaristas. Então, eu acho que esse, na verdade, tem um sentido muito grande, que o Brasil precisa sair da mão de Bolsonaro e dos bolsonaristas e dos conservadores e ir para a mão da democracia. Isso é o que nos guia nesse momento. Vamos para o nosso segundo bloco, deputada, e falar um pouco sobre federação, alianças. A cláusula de barreira, pela regra, a partir de 2022, os partidos irão precisar de ao menos 2% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, ou conseguir eleger 11 deputados federais distribuídos em 9 estados. O PT não corre o risco de não atingir a cláusula de barreira, ao contrário do PCdoB e do PV. Qual a vantagem de formar uma federação com esses dois partidos e o que muda em relação à coligação? Olha, Lemuel, na verdade, a coligação, as federações, ela foi uma alternativa, né, às causas de barreira. E eu acho, na verdade, uma democracia, para ela ser forte, não pode ter tanto partido, né? Os partidos precisam funcionar como partido. Imagina, nós temos hoje em torno de 31, 32 partidos, que na grande maioria não funciona como partido, só funciona em época de eleições. Partido que funciona, como é o nosso caso, né? Que tem instâncias que se reúnem todo mês, que tem instância municipal, que tem instância estadual, que tem instâncias federais, que os parlamentares obrigatoriamente contribuem a partir dos seus salários para a manutenção do partido, né? Que tem escolhas democráticas dos seus dirigentes, que criam regras próprias. Nós, por exemplo, o PT é o primeiro partido que obrigatoriamente tem que ter paridade nas direções partidárias. Nós fomos o primeiro que tivemos cota dos 30%. Depois essas cotas foram implementadas na legislação eleitoral. Então, nós temos núcleo, nós temos setoriais a partir do tema que cada afiliado deseja militar. Então, isso nos faz ser um partido grande pelo número de parlamentar que nós temos, mas nós somos grandes porque nós estamos em todos os lugares, né? Nós temos militância real, nós temos vida real na classe trabalhadora. Nesse sentido, eu acho que é muito importante ter outros partidos nessa lógica. E as federações, eu digo que é um grande partido, porque tem que ter estatuto próprio. Por exemplo, agora nós só podemos, do ponto de vista de deputado estadual, esses 3 partidos só poderão indicar 25 candidatos a deputado estadual.
só poderá indicar 9 partidos para deputado federal. Então, assim, muda muitas regras eleitorais a partir das federações. Mas eu queria fazer, Lemuel, eu sou a favor das federações, porque eu acho que as federações, ela é um caminho para a gente construir uma frente ampla de esquerda. As experiências que nós tivemos no Uruguai, em outros países da América Latina, os partidos democráticos, os partidos de esquerda, buscaram esse mecanismo de atuação, de fazer frente ampla, de fazer frentes de esquerda, às vezes cada um dando o seu nome, cada um com sua peculiaridade. O que eu quero dizer é que as federações podem ser o nosso jeito brasileiro da gente juntar as nossas forças. Porque, por exemplo, na federação, as bancadas são obrigadas a votar de acordo com o que está o estatuto. Então, por exemplo, diferente do que são as coligações. Coligação, a gente só coliga na época da eleição. E depois cada um vai para o seu lado. Federação, não. Federação está se constituindo a federação PV, PCdoB e PT. Nós vamos ficar enganchados por 4 anos. Então, os parlamentares que nós elegermos em nível federal e em nível estadual, nós teremos que ter o mesmo voto definido pela bancada, com, inclusive, previsto com sanções se isso não acontecer. Então, inclusive, partido que romper com as federações não vai receber fundo partidário, não vai poder disputar eleições seguintes. Então, assim, tem uma série de regras na federação para quem romper com os estatutos que estão previstos na legislação, com as regras, com os acordos que estão previstos na legislação. Então, nesse sentido, eu acho que as federações, elas são positivas para a democracia, elas consolidam os partidos de forma mais ideológica, porque, por exemplo, alguns temas de posições políticas vai ter que ser firmado entre o PV, o PCdoB e o PT, e essas mudanças não vão poder acontecer nos próximos 4 anos, né? Então, eu sou a favor, acho que foi uma alternativa para os partidos menores passarem a existir dentro de uma lógica mais como diria, mais ampla, né? Porque vai ter que se juntar com outros partidos, mas eu, particularmente, defendo as federações, acho que é um caminho para a gente construir uma frente ampla e democrática e de esquerda no Brasil. Deputada, outro desafio para os partidos de esquerda é o pragmatismo do eleitor. A gente percebe nas nossas conversas, né, apesar de ainda estar um pouco longe das eleições, mas a campanha nas ruas parece que começou, né? Que o eleitor ele quer candidato menos ideológico e mais práticos, principalmente diante da conjuntura que a gente vive, a conjuntura de crise, desemprego. Ele tende a buscar candidaturas com discursos menos ideológicos e mais pragmáticos. Como renunciar a um discurso mais ideológico e focar mais na prática? Olha, Lemuel, eu concordo com você, mas eu acho que nessa conjuntura não tem como abrir mão do ideológico. Eu acho que eu tenho uma experiência parlamentar muito recente, eu fui vereadora 2 anos em Mossoró e fui eleita deputada, muito bem votada, inclusive a mais votada da coligação da governadora. Eu fui votada em 166 municípios do Rio Grande do Norte, isso, cada vez que eu falo isso, pesa nos meus ombros a responsabilidade de legislar combinada com o que eu defendi nas eleições. Eu, às vezes, digo muito aqui para a minha equipe, que é uma equipe que trabalha muito, nós fomos, inclusive, a deputada mais produtiva da Assembleia, porque tem uma equipe que trabalha muito,
né? Eu trabalho quase que 12 horas por dia, eu trabalho todos os finais de semana, sábado e domingo. Minha semana não começa, porque ela não tem fim. Eu vou abrir um parênteses para dizer assim, ontem eu estava de folga, né? Com meu filho, aí um amigo meu falou assim, Isolda, vem aqui em casa. Tá mamãe, tá papai, papapá, minhas irmãs, vem aqui. Aí eu falei, eita, danado, e agora? Como é que eu digo para essa pessoa que eu não vou? E como é que eu digo para meu filho que eu vou? E aí eu falei, filho, vamos, a gente vai almoçar, vamos passar ali na casa de uma amiga. Aí ele disse, eita, danado, porque ele já sabia. Mas, bom, mesmo assim, nós passamos na casa desse meu amigo, ou seja, assim, você não para, olha, eu sou deputada aqui e eu vou ali, no domingo eu não sou deputada. Não, você o tempo todo. Então, assim, eu digo isso, por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo o nosso pragmatismo que nós queremos dizer para o eleitor é assim, é o trabalho. Nós aprovamos, Lemuel, leis muito significativas para o Rio Grande do Norte. É verdade. Hoje, por exemplo, a governadora Fátima estava lançando, eu não tive como ir, infelizmente, porque queria estar na UERN hoje, olhando depois de 2 anos, os alunos voltarem, foi muito bom ir. Uma lei, Lemuel, que obriga os hospitais a comprar da agricultura familiar. Isso não é qualquer coisa. Obriga o governo, tudo que comprar, no mínimo 30% da agricultura familiar. Antes era só para a escola. A partir da nossa lei, são os hospitais, são os restaurantes populares, é o presídio. Então, tem um mercado para esse povo que precisa, com dinheiro público. Nós aprovamos, Lemuel, uma lei que obriga que 20% das vagas do concurso público seja para negros e negras. Isso, ao longo da história, vai fazer muita diferença de uma reparação de um país que é extremamente racista. Nós conseguimos que a Polícia Militar passasse nos seus concursos a ter, no mínimo, 50% de mulheres, porque não podia, era só 5%. Então, assim, eu quero dizer, eu respondo a esse tema do pragmatismo do eleitorado com trabalho, não abrindo mão da ideologia. Nosso mandato tem lado. Nosso mandato não tem vergonha de defender os negros e negras, não tem nenhuma intimidação de defender os LGBTs com força, não tem nenhuma falta de coragem para defender a agricultura familiar e não me falta força para defender as mulheres e o feminismo. Isso eu considero extremamente um traço, né, ideológico. Isso não significa que, por exemplo, para Mossoró, eu não vou me juntar com outras forças políticas para conquistar coisas boas para Mossoró. De jeito nenhum. Se tem uma coisa boa para Mossoró, pode estar os azul, os rosado, eu estarei com o meu vermelho, mas estarei lá defendendo o que for bom para Mossoró. Então, nesse sentido, não é fácil ser política de esquerda, mulher principalmente, né? Eu já sofri inúmeras violências políticas por ser mulher de esquerda, defendendo a governadora que defendo, e tenho orgulho de defender, né? Quantas violações Fátima já sofreu no seu exercício da política, lá na Assembleia mesmo, deputados conservadores raivosos que não conseguem, não suporta ver uma governadora de origem popular fazer o que Fátima está fazendo pela UERN, fazer o que Fátima está fazendo pela segurança pública, fazer o que Fátima está fazendo pela educação. Lemuel, eles não suportam, eles têm misoginia mesmo, eles têm raiva de mulher que tem poder e são obrigados a engolir a mim, a Natália, a Fátima. Então, assim, acho que o eleitor tem esse perfil, mas também o eleitor reconhece, né, políticos que não ficam mudando de lado só para agradar. Nós temos, inclusive, um prefeito aqui em Mossoró, e eu digo isso, que se comporta de acordo com o que é bom para ele.
Não tem posição. Qual a posição de Aras sobre Bolsonaro? Não tem. Qual a posição de Aras sobre os LGBTs? Não tem. Não tem, até tem, mas não tem coragem de assumir. Entendeu? Assim, qual a posição de Alisson sobre esse tema do armamento, do genocídio da juventude negra de periferia? Não tem coragem de assumir. Então, assim, eu sempre tive lado. Até porque, Lemuel, ficar em cima do muro é sempre um risco, porque o muro tem dono. E daqui a pouco chega o dono do muro. E você vai fazer o quê? Então, o meu muro é o muro da classe trabalhadora. Então, eu sempre fui dos movimentos sociais, sempre fui desse lado, fui eleita vereadora sendo desse lado, exerci meu mandato sendo desse lado, fui eleita deputada desse lado, exerci meu mandato desse lado. E é desse lado de Lula, é desse lado de Fátima, é desse lado dos LGBTs, dos negros, das mulheres, da juventude, da agricultura familiar, da educação que eu vou ficar. E acho que o eleitor entende, né, que o pragmatismo que você fala, que eu concordo, também é uma boa lei, também é uma coerência, também é uma determinação, é uma luta, é um trabalho que não para, né? E, sem dúvida nenhuma, isso que você coloca é muito importante e a gente responde desse jeito, trabalhando sempre. Com a desistência do PSB, PT, PCdoB e PV continuam se articulando em torno da federação que está cada dia mais próxima de se concretizar. É dia Como estão 2, as... né? Isso. Né? Como estão as conversas no Estado, e em especial em Mossoró, para esse projeto? Olha, a federação, ela não ela acontece. Nós já fizemos um debate aqui no Estado, aqui em Mossoró, sobre federação, com a militância. Foi um debate bem legal. Nós tivemos a participação de um professor que é do Diretório Nacional, que tem, inclusive, acompanhado muito perto esse processo, mas as definições de federação, ela é em nível nacional. E se desdobra aqui em nível estadual. O PT tem a gente chama GTA, né, que é um grupo de trabalho de articulação, que tem atuado nesse diálogo com as demais forças, né, conversando. A gente conversava muito com o PSB, lamentamos, inclusive, a não, não ingresso do PSB na nossa coligação, mas o apoio está aberto ainda, né, o PSB. Há uma possibilidade, eu preciso dizer que a porta não se fechou ainda, mas claro que se teve tanto diálogo e não foi possível, o tempo é muito curto para se retomar isso, mas o PSB já afirmou apoio à candidatura do presidente Lula, mas aqui no estado está intenso, viu? Há, inclusive, uma busca por vários deputados para a entrada no PT, para a entrada no PV. É claro que o PT também dialoga sobre que perfil é esse, né? O PT já tem 2 deputados, então tem que fazer as contas do que significa. Então, as contas estão sendo feitas, as conversas estão tão intensas, né? E a gente quer montar uma chapa com força, né, com os nossos companheiros e companheiras do PCdoB, do PV. Tenho conversado, inclusive, com a presidenta do PV daqui, de Mossoró, mas essa definição ela é federal e a gente se articula aqui em nível estadual. Então, assim, as conversas estão a todo vapor. Lá na Assembleia a gente não fala de outra coisa, porque tem muita gente se movendo, vai ter muito deputado mudando de partido. Lógico que eu e Francisco não mudaremos, né? Mas tem muito deputado mudando de partido, porque, de fato, tem partidos que... Por exemplo, eu vi hoje que a União Brasil vetou a entrada do deputado Getúlio. Então, assim, tem muita gente passeando aí com o chapéu na mão, com o boné na mão, doido para resolver a vida, mas... e nós estamos dialogando com as pessoas que... lideranças, presidente de partido, que tem afeto, né, com o nosso princípio, né? Não pode ser qualquer coisa. Vamos para o terceiro e último bloco. Antes de começarmos o nosso terceiro bloco, eu quero pedir a você que está nos acompanhando, que entrou agora
que acompanha o nosso canal, mas que não é inscrito ainda, se inscreva. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação e ajude a desenvolver o nosso trabalho. Deputada, a principal bandeira da esquerda é derrotar Bolsonaro? A principal bandeira da esquerda é mais do que derrotar Bolsonaro. Nós queremos derrotar o Bolsonaro e derrotar o neoliberalismo e o bolsonarismo. Porque, e é aquilo que eu estava dizendo, Lemuel, ninguém se torna racista, alguém não se tornou racista com o discurso de Bolsonaro. Ninguém se tornou conservador, homofóbico, LGBTfóbico a partir de 2014. Só que a sociedade tinha renegado esse tipo de coisa, e é lógico que alguém racista não tem o direito de se manifestar na democracia, e não é para ter mesmo. Eu não defendo a democracia que acha que é permitido ter racista. Não, racista é crime. Racismo é crime. E na democracia, os criminosos pagam. Então, nós não queremos só tirar Bolsonaro do poder. Nós queremos derrotar essa política que Bolsonaro acolheu. Bolsonaro, ele é porta-voz de um projeto. Né? E é esse projeto que nós já falamos. Estado mínimo. Quando eu falo essa palavra, viu, Lemuel, me vem uma coisa na cabeça. Eu lembro que em 2014, tinha muita gente defendendo o Estado mínimo. Tinha um partido chamado Partido Novo, eu acho. Defendia muito o Estado mínimo. Porque o Estado tem que ser enxuto, porque não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, cadê esse povo? Cadê esse povo que não foi defender o Estado mínimo para eles na pandemia? Cadê esse povo? Você não escuta mais ninguém falar em Estado mínimo. Porque nós já sabíamos que o Estado mínimo é mínimo para a classe trabalhadora. Quem foi que nos salvou na pandemia? Foi o Estado mínimo? Não. Foi o Estado grande, foi o SUS funcionando, senão tinha morrido todo mundo. Então, nesse sentido, nós precisamos derrotar essa política econômica de Bolsonaro. Nós precisamos parar de vender as nossas riquezas. Um país precisa ter soberania. Soberania. Que absurdo vender a Petrobras, que absurdo vender os Correios. Gente, uma empresa que dá lucro. Por que vender os Correios? Você imagina o que é você dar à iniciativa privada 220 milhões de endereços. O que significa isso? Uma empresa privada saber todas as informações de todas as nossas pessoas do Brasil. Uma empresa que dá muito lucro. Uma empresa que, inclusive, é eficiente. Eficiente. E aí, o presidente acha que tem que se desfazer dos Correios. A Eletrobras, a Petrobras, a BR, que nós vendemos nossa distribuidora, é um escândalo isso. Então, como é que pode um presidente que reduz as verbas para a educação, que nega a ciência? Então, é tudo isso que a gente precisa derrotar. Então, o PT, nós sabemos que o presidente Lula é a única alternativa nesse momento para derrotar Bolsonaro. Não vai ser fácil, viu, Lemuel? Eu não sou da era do já ganhou. Nós temos uma batalha dura pela frente, porque as formas mais ilegais que aconteceu na eleição de 2018 voltarão com força. As fake news, a utilização do WhatsApp. Quem aqui não lembra da mamadeira de piroca? Pelo amor de Deus! Isso vai voltar com força. Você tem uma ideia, viu, Lemuel? Essa mamadeira de piroca, elas usaram esse método em outros países da América Latina. A mesma fake news. Né? Então, o nosso propósito é tirar o Brasil do fundo do poço, é derrotar Bolsonaro com essa política neoliberal. Nós precisamos de um programa gigante de distribuição de renda mínima para o nosso povo. Nós precisamos gerar emprego, nós precisamos retomar nosso fortalecimento na educação com força, nós precisamos retomar o investimento no SUS.
rever toda a reforma da Previdência, acabar com essa emenda constitucional do teto de gastos. É isso que nós podemos fazer. O governo Lula ele tem que ser eleito com um programa voltado a resgatar a qualidade de vida da classe trabalhadora. Essa é a missão do PT. Essa é a missão de quem acredita no Brasil. Por isso, é derrotar Bolsonaro, derrotar o neoliberalismo, derrotar os bolsonaristas e a gente ter a nossa democracia respirando, né, de novo no nosso país, com as nossas instituições funcionando de forma imparcial, o nosso Ministério Público, que esses... quanto nós tivemos promotores que nos envergonhou, juízes, né, que absurdo. Olha a farsa que foi, né, o presidente Lula, e o presidente Lula nos honrou com dignidade. Não aceitou, não trocou a sua liberdade por nada, porque sabia que não tinha cometido nenhum crime. Então, está sob nossa responsabilidade, eu não tenho dúvida que o PT, mais uma vez, vai conseguir dar conta dessa responsabilidade de fazer o Brasil esperançar, como dizia Paulo Freire, o Brasil feliz de novo, que é possível, nós somos ricos, nós temos um povo determinado, nós temos um povo cheio de esperança e cheio de vontade de trabalhar. Olha aí os nossos IFs, nossos meninos e meninas passando em medicina, coisa mais linda do mundo, entrando em universidades melhores do mundo. Isso é oportunidade. Aqui no Rio Grande do Norte, antes do governo Lula, nós tínhamos 2 IFs, hoje nós temos 21. Nós temos hoje uma das maiores universidades federais do Brasil, que é a nossa UFESA, né? Então, o que o nosso povo precisa é de um presidente com política que dê oportunidade. E é isso, essa é a missão do PT, fazer o Brasil sorrir de novo. Isolda, como estão as articulações para montar o palanque de Lula no Rio Grande do Norte? Nós queremos, primeiro nós vamos começar, até final de maio, no Brasil inteiro nós teremos 5 mil comitês de luta formados. Nós temos uma meta aqui no Rio Grande do Norte, e aí eu acho que é em torno de 150, me parece, não sei. Mas nós vamos formar comitês de luta, porque quem vai eleger Lula é o povo brasileiro. É aquele que deixou de cozinhar no fogão e passou a cozinhar a lenha. É aquele que perdeu o Bolsa Família. É aquele que está desempregado. É aquele que não tem dinheiro para comprar o gás, porque o gás ficou caro. É aquele que tinha moto, agora vai ter que vender a moto porque não pode mais pagar gasolina. É o que, final de semana, podia comprar uma carnezinha para fazer um churrasco com uma cervejinha, agora não pode mais. No máximo, compra o frango para poder alimentar sua família. É aquele que vai no supermercado e vê que o seu salário não dá para comprar o mínimo para se alimentar. É aquele que deixou de comer de manhã, tarde e de noite. É esse povo que vai eleger Lula. Por isso, a nossa estratégia aqui de organização da campanha de Lula e da campanha da companheira Fátima para a reeleição, todos são pré-candidatos, nós vamos começar com a criação de comitês pró-luta, no sentido de organizar o povo para entender que é preciso, né, defender as nossas riquezas, que é possível a gente ter, né, o nosso Brasil de volta, porque sem um governo que olhe para a classe trabalhadora é muito difícil sobreviver a esse neoliberalismo e a esse conservadorismo. O povo já está sabendo. Onde você vai? Hoje eu estive numa UBS aqui de Mossoró e um senhor de cabelo branco até perguntou: onde é que você compra essa tinta? Ele dizia: foi Deus que me deu. E ele dizia: se você está com o PT, você está no caminho certo. Eu falei: então estamos juntos, né? Porque nós estamos, a nossa aliança, a nossa organização vai se dar com esses núcleos, com esses comitês que nós vamos formar. E lógico que numa eleição, quem votar no Lula será muito bem-vindo, né, ao nosso palanque, será muito acolhido, porque eu sei que quem vota no Lula, com certeza, se não votou antes, mas faz uma autocrítica. E quem já sempre votou, esse aqui é bem-vindo, pois sabe da grandeza que foi o nosso governo para a gente ter o país para o povo brasileiro. Então, vamos começar com esses comitês e, em seguida, quando chegar o processo eleitoral, que vai ser a partir de agosto, né, a gente vai entrar no processo de fato de palanque. Mas todas as pessoas que votam no Lula são muito bem-vindos ao nosso palanque. Isolda, a última pergunta, tanto provocativa,
né? Alckmin sem partido, pelo menos até ontem, as negociações continuavam com o PSB, mas já tinha algumas conversas com o PV. E aí eu não vi nenhuma definição ainda do Geraldo Alckmin. Ele como vice de Lula, possível vice de Lula. Carlos Eduardo Alves, do PDT, como senador. Também algumas conversas, não tem nenhuma definição ainda sobre essa possibilidade, né? Eu, particularmente, eu tenho muita admiração pelo senador Jean Paul. Eu acompanho o trabalho do senador Jean Paul e fazia muito tempo que eu não via um representante do Rio Grande do Norte em Brasília fazer um trabalho tão bem feito quanto ele. Ele deu continuidade ao bom trabalho que a ex-senadora Fátima, hoje governadora, vinha fazendo. Então, o Jean Paul, para mim, é um dos nomes que representa bem o Rio Grande do Norte e o Brasil, né? A segunda possibilidade, a do Carlos Eduardo Alves sair senador com uma coligação com o apoio do PT e vice-versa, não é um risco as pretensões do partido para 2026 em nível estadual? Olha, primeiro, eu quero aqui, o senador sabe da minha admiração por ele, eu concordo com você, Lemuel, o senador Jean nos orgulha, né, de peito aberto, né? E Jean, que não tem uma tradição, né? Jean chegou, eu costumo dizer assim, ele chegou assim de mansinho, né? E foi conquistando toda a militância do PT pela sua firmeza, né? Pela sua coragem, pela sua qualidade. Jean faz política com qualidade, né? E ele foi conquistando todos nós, e sem falar que é uma pessoa extremamente afetuosa, né, carinhosa. Eu tenho um carinho muito grande para o Jean e admiro muito o seu jeito de fazer política, porque faz política com muita qualidade. Jean, ele além de tudo, ele é muito. Ele é metódico na política, que isso é bom também, né? Então, isso não há nenhuma dúvida sobre nós, tá? Do que for o mandato de Jean, nesse momento muito difícil, né, da conjuntura. Não é fácil ser senador na qualidade que Jean foi, que Jean é, né, nesse processo de pandemia, né, de governo Bolsonaro. Então, assim, o meu carinho e admiração muito grande para o senador Jean. Sobre os outros temas, sobre Alckmin, sobre Carlos Eduardo, Lemuel, eu estou no PT há muitos anos. Eu sempre fui do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que eu militei muito tempo, inclusive, para depois me filiar. Mas eu entrei no PT, eu era muito jovem, muito jovem. E eu sempre eu defendo o direito de tendência no PT, sempre defendi. Sempre fiz parte de tendência, porque acho que um partido democrático precisa respeitar as posições diferentes. Nós não somos iguais. E imagino um partido com 2 milhões de filiados. Então, sempre defendi o direito de tendência. E, para defender o direito de tendência, eu preciso também ter a coragem de me submeter às decisões partidárias. Porque é muito bom eu só concordar quando for a minha posição. Quando não for a minha posição, eu discordar, né? Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente partidária, tenho dialogado com a governadora com frequência sobre esse tema. Acho que ela tem um desafio enorme, como o presidente Lula tem, presidente Lula, inclusive, gigante de tirar o Brasil do fundo do poço. A governadora Fátima, um dia eu disse para ela, nós precisamos ter o direito de que esse projeto que começou em 2019 não seja interrompida. E ela sabe que a responsabilidade está sobre ela. Então, eu confio muito, Lemuel, apesar de que as minhas posições internas do PT não necessariamente são essas, e as minhas posições divergentes eu exponho dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu sou parte da executiva do PT, porque sou liderança do PT na Assembleia, então os líderes de bancada têm acesso à cadeira na executiva.
exponho as minhas divergências, tenho as minhas questões que eu considero que muitas vezes devem ser pensadas porque são estratégicas, né? Mas, assim como o PT delegou ao presidente Lula, junto com a presidenta Gleisi, e delegou à Fátima e ao presidente Júnior Souto essas questões, eu digo para vocês que eu tenho posições, não necessariamente a essas, mas eu tenho e sigo as posições partidárias. Eu digo isso porque acho que é necessário. Eu, como parlamentar, de forma nenhuma, não posso e não tenho o direito de divergir, não é divergir, divergir eu tenho, e divergir sempre, de não cumprir as decisões partidárias, porque eu sou partidária, sou de um partido, e assim, se não fosse, iria defender outra coisa. Mas está sobre a responsabilidade de Fátima Bezerra essa construção. Confio na governadora, né, de que ela vai encontrar o melhor caminho para que o Rio Grande do Norte não deixe de ter norte. Nós estamos engatinhando, nós estamos começando, né? Aqui o RN começa a caminhar, como caminhou a Paraíba, como caminhou o Ceará, como caminhou a Bahia. Nós temos o direito, né, de seguir com o fortalecimento da UERN, como a governadora fez, com o fortalecimento da educação, da agricultura familiar. Então, por isso, eu confio, né, na condução política desse processo na governadora Fátima. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ela vai, sim, seguir o rumo certo. Só acho que os nossos verdadeiros aliados são os movimentos sociais e a classe trabalhadora. Os golpistas sempre têm que a gente ter muito cuidado, né? Assim como uma companheira da marcha disse a Lula no último encontro com Lula, o encontro das mulheres do PT com Lula. Confie nos movimentos sociais, né? Se alia ao povo brasileiro, à classe trabalhadora. E é isso que eu acredito que nos ajudará a passar por esse período tão duro, né? Que passa a nossa democracia e que passa o nosso país. Estamos concluindo nossa entrevista com a deputada Isolda Dantas. Um bate-papo muito bom, muito Já vai rico. terminar? E eu quero deixar com você, Isolda, para fazer suas considerações finais. Eita! Pois já vai fazer 1 hora, tenho 3 minutos aqui. Não, mas então, Lemon, eu quero muito agradecer, dizer que é muito bom conversar com você, companheiro de luta, né, de muitas batalhas, seja pela UERN, seja pela democracia contra o golpe, né, como você disse, quantas passeatas, movimentos nós estivemos juntos, e é muito bom conversar e ser, inclusive, questionado por essas coisas. Eu acho que nós que estamos em espaços, em lugares públicos, né, em cargos públicos, temos sim que se permitir ser questionada, criticada, para inclusive a gente ir construindo, né, o que a gente, o que seja melhor, como eu já disse, para todos nós. Mas eu quero muito agradecer esse bate-papo, parabenizar você por esse programa, é muito bom. Nós estamos precisando, viu, de mais programas desse, mas dizer que é um bate-papo muito tranquilo, muito bom, muito necessário e que nós estamos à disposição. E, mais uma vez, agradecer o convite e parabenizá-lo por esse programa. E um beijo para vocês que nos assistem. Eu acabei nem cumprimentando a turma que está nos assistindo, mas dizer que é muito bom dialogar com essa turma toda e aproveitar e convidar vocês para seguir nas nossas redes sociais, Isolda Dantas PT, seja no Instagram, seja no Facebook, no Twitter. E se quiser dialogar com a gente, basta mandar no direct, que tem uma equipe, mas eu também estou lá sempre no Instagram. Um beijo e a gente se encontra na rua, nos roçados e no parlamento. Obrigado, deputada Isolda, pela gentileza de conceder essa entrevista, esse bate-papo, né? E a você que nos acompanha, um forte abraço e até o nosso próximo programa.